Fala pessoal, beleza? Arte aqui. E bem, no vídeo de hoje eu resolvi trazer um vídeo falando sobre quais são as melhores promos do bloco Escarlate e Violeta para estar se investindo no mundo do Pokémon TCG. Mas antes do vídeo começar, eu queria estar convidando vocês para entrarem no nosso servidor do Discord, Arte TCG. Aqui direto a gente está postando diversas promoções. Ontem mesmo teve várias promoções, tanto na Amazon como no Mercado Livre, alguns produtos por um preço muito abaixo do tabelado. E além disso, a gente fica conversando lá sobre investimento em Pokémon TCG no geral, sobre cartas que vão valorizar, etc. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, o link vai estar aí na descrição e pode entrar que você vai ser muito bem-vindo lá. Tranquilo? Agora bora pro vídeo. E bem, no vídeo de hoje eu separei aqui 10 cartas. Obviamente tem mais cartas que vale a pena estar se investindo, porém eu resolvi separar aqui as 10 principais promos que na minha opinião ainda estão num preço bacana e que sim dá para estar se investindo, e eu recomendaria ter pelo menos uma cópia de cada no seu portfólio de investimentos. Bem, a primeira carta obviamente é um Pikachu, a promo 088 do bloco Escarlate e Violeta. E essa é uma promo que infelizmente não veio pra gente, ou seja, não tem ela em português, só tem ela em inglês. Porém, ela ainda tá num preço bacana, considerando que a liga a gente estaria mais ou menos a R$180, uma Nier Mint. E pra mim, essa é uma carta muito bonita. Primeiro porque tem um Pikachu em evidência, né? E isso por si só já faz com que a carta tenha um maior potencial de valorização. E ela também tem esse Pokémon aqui, ó, que eu esqueci o nome, mas ele tá muito popular. E o Espirigato também, né? Ou seja, é uma carta que tem vários Pokémons, e sempre que tem uma carta assim que tem vários Pokémons em sua arte, além do Pokémon principal, né, que nesse caso é o Pikachu, sempre tende a ter uma valorização maior. E para mim essa é uma carta muito bonita, visualmente falando, e tem tudo para estar valorizando nos próximos anos. Bem, a segunda carta é esse Greninja, que para mim é uma das promos mais bonitas que eu já vi. O Greninja nesse modo, como se fosse o Greninja do Ash, né? Mano, e que carta maravilhosa, visualmente falando. Esse artista, ele faz só cartas nesse estilo. Ele também tem um Kindra, que também é uma promo. E pra mim, essa é uma carta que tá segurando o preço legal. Ela ainda não tá muito cara, sendo que a em português mais barata, Nier Mint, estaria aqui por R$127. E uma em inglês já teria dado uma valorização bem maior, tá aqui por 740, mas com toda certeza você consegue achar essa carta por um valor mais em conta. O Greninja é considerado o Pokémon mais popular de todos os tempos, e por conta disso eu acho que essa carta não tem erro. É uma carta bonita visualmente, é uma carta de um Pokémon extremamente popular, é uma carta que traz esse aspecto artístico muito em evidência, e obviamente é uma promo do bloco, ou seja, quem quiser essa carta vai ter uma tiragem limitada, né, uma vez que promos só vendem produtos específicos. Então para mim essa carta aqui é um investimento certo. Terceira carta, o Mil promo, que lá fora veio na UPC, né, e aqui pra gente veio na box que a Copag trouxe. Essa carta pra mim, ela tem um apelo visual muito grande, porque ela tem meio que esse estilo de arte mais cartunesco e essas cores muito vibrantes, e isso traz um aspecto único para essa carta. Além disso, é uma carta do Mil, né, e é também um dos Pokémons mais populares que tem, fazendo parte dos primeiros 151. E essa carta, mais uma vez, pra mim, é uma carta que não tem erro de investimento. A NM mais barata em português aqui na liga tá por volta de 150 e a em inglês tá por volta de 390. E como eu sempre falo para vocês, sempre priorize investir em cartas em inglês. Obviamente, se você quer ter essa carta e não tem uma condição de comprar ela em inglês, todas aqui das quais eu estou mostrando e vou mostrar, vale a pena sim comprar em português. Mas se você tiver a oportunidade de comprar em inglês, dê preferência para comprar essas cartas em inglês, porque tem um potencial de valorização e um valor agregado muito maior do que as em português. Mas enfim, essa carta para mim aqui é uma carta maravilhosa e obviamente é uma carta que eu já tenho na minha coleção, e quem não tem eu recomendo imensamente buscar antes que essas cartas subam de preço, tendo em vista que agora em 2026 nós teremos a coleção de 30 anos, todas essas cartas tendem a valorizar, porque vai ter muita gente nova entrando no hobby e essas pessoas vão buscar essas promos mais antigas. Mais uma promo aqui de ETB, no caso, a Eevee. Pra mim, essa carta não tem o que dizer. É a Eevee, um Pokémon também extremamente popular, um Pokémon que faz parte dos primeiros 150 Pokémons. E pra mim, essa é uma carta maravilhosa, nesse estilo da Eevee, estar dormindo, etc. Todas as promos que eu separei aqui, vocês vão perceber
que são promos que têm um apelo visual, um apelo artístico muito grande. Porque para mim, esse é um dos principais pontos de ter uma promo, sabe? Porque muitas das vezes as cartas promo têm cartas semelhantes com os mesmos ataques, etc. Só que com artes diferentes nos boosters e nas coleções. Então eles fazem as promos justamente para embelezar aquele Pokémon específico. E para mim essa carta aqui é maravilhosa. Ela ainda está segurando bem o preço. Das que eu mostrei, ela é a mais barata até então, sendo uma Nier Mint por volta de R$70 em português e uma Nier Mint em inglês por volta de R$100. E para mim essa carta vai subir muito no ano de 2026 e nos próximos anos, né, tendo em vista que Pokémon é um investimento a longuíssimo, a médio a longo prazo, só que ela ainda está num preço muito bacana e no preço que vale a pena estar investindo. Próxima carta aqui, seguindo a mesma lógica, só que com um aspecto um pouco diferente, que é, ela apresenta um personagem e um dos personagens mais queridos de toda a franquia, né, que é o N, inclusive é meu personagem favorito. Enfim, essa carta também é uma promo, também um Pokémon super popular, que é o Zorua, seguido de sua evolução, né, que é o Zoroark. E para mim essa carta também entra no mesmo aspecto do Eevee. Aqui na liga a gente tem uma Nier Mint em japonês por cerca de R$65 e em inglês por cerca de R$70, igualando ao preço da em português. Então para mim isso aqui não tem comparação. É uma carta que vale o investimento, é uma carta que todo mundo deveria ter, é uma carta com um apelo visual muito forte e é uma promo do bloco Escarlate e Violeta. Então para mim aqui tem todos os aspectos viáveis para uma possível valorização no futuro. Seguindo para a próxima carta, mais um Pikachu, e esse em particular tem uma das artes mais bonitas que eu considero, e ele também tem um aspecto que vai fazer com que aumente muito o valor dessa carta no futuro, que é, ela traz os 3 iniciais desse bloco. E bem, por mais que pra gente esses iniciais não tenham um apelo tão grande igual os iniciais de Kanto, de Unova, de Johto, etc. Pensa comigo, as gerações que hoje consomem Pokémon TCG, as crianças, etc., vão ter no futuro esse mesmo sentimento de nostalgia que nós temos pelos Pokémons iniciais das primeiras gerações. Então isso aqui no futuro vai ter um apelo nostálgico muito grande e vai fazer com que várias pessoas que hoje são crianças e estão crescendo consumindo Pokémon queiram essa carta, justamente por conta de ter o Pikachu e de ter os iniciais do bloco atual. Então para mim essa carta tem tudo para valorizar, é uma carta também extremamente linda. Entra um pouco naquilo que eu falei da primeira carta do Pikachu, né? Que é ter um Pokémon em evidência e ter outros Pokémons na arte. Isso faz com que a carta valorize bastante, porque quem quer essa carta não é só pelo Pikachu, mas também quer pelos outros Pokémons. Então isso traz um apelo muito grande. E para mim, isso aqui tem tudo para valorizar. A gente tem uma Nier Mint em português a R$100 e uma Nier Mint em inglês a 130 na liga, na data atual que eu tô gravando esse vídeo. E para mim, isso aqui é um investimento certo. Bem, seguindo a mesma lógica do Mew, nós temos também o Mewtwo. E para mim essa carta é extremamente linda porque traz esse aspecto e essas características do Mewtwo, né? Que é um Pokémon, querendo ou não, mais reflexivo e mais pensativo. E ele tá aqui no topo da cidade observando tudo. Me lembra muito o Batman, essa arte, e para mim é uma arte extremamente linda. Nós temos uma Nier Mint na liga por cerca de R$68 em português, e a mais barata em inglês tá saindo por cerca de R$150. Para mim ainda é um preço justo dessa carta, tendo em vista até onde ela pode chegar, né? Essa para mim, na minha opinião, é uma das cartas mais bonitas de todas as promos do bloco Escarlate e Violeta, essa promo do Snorlax da ETB de 151. Porque, mano, essa promo pra mim, ela é muito bonitinha e ela me lembra muito o início do anime, principalmente quando o Ash captura seu Snorlax, né, lá na segunda temporada. Então, pra mim, essa carta é muito linda e ela ainda tá segurando o preço muito bem, tendo em vista de todo o hype que teve um 5-1. Essa carta em específico ainda está com preço que eu considero justo e vale a pena estar investindo. Nós temos uma Nier Mint aqui na liga por volta de R$50 em português e uma Mint em inglês por cerca de R$130. A diferença de Nier Mint para Mint é que Nier Mint a carta tá tipo solta e Mint é quando ela ainda tá dentro daquele saquinho que ela vem dentro da ETB. E para mim, eu compraria sem dúvidas essa em inglês, já tem algumas cópias dessa carta. E é uma carta que no futuro só tende a valorizar. Por fim, nós temos aqui duas promos da box, que é a promo do Umbreon e a promo do Espion, da coleção Evoluções Prismáticas. E para mim, essas promos tendem a valorizar muito, e muito mesmo. Essas, em específico, eu recomendaria vocês estarem comprando em português, justamente porque a Copag fez muito reprint
da box no qual vem essas cartas como promo, né? Então tem muitas delas no mercado e para mim são cartas extremamente subjugadas, porque o Umbreon é literalmente a Evolution mais popular de todas, então para mim essas cartas tendem a valorizar muito no futuro. Para quem coleciona Umbreon, para quem está acompanhando o bloco Escarlate e Violeta, sabe que uma das cartas mais caras do bloco é justamente o Umbreon, que é o Umbreon VMAX lá com a arte da lua, etc. Então, para mim, isso tende a puxar muito, principalmente essa carta do Umbreon, para cima. E eu recomendaria todo mundo que tiver oportunidade sempre comprar na proporção 1 para 1. Ou seja, compra um Umbreon, compra um Espion, compra um Umbreon, compra um Espion, para ter ali essas cartas no futuro. Porque eu penso que no futuro, quem quiser o Umbreon vai querer o Espion também, justamente porque elas são uma dupla, entre aspas. Então, para mim, essas cartas valem muito a pena. O Umbreon está saindo por cerca de R$19, uma Nier Mint em português, e o Espion está saindo por cerca de R$13, uma Nier Mint em português, que para mim são ótimos valores para estar comprando essas cartas em quantidade. E bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você acha que faltou alguma promo, alguma carta específica que você também consideraria investir desse bloco de Escarlate e Violeta. Lembrando a todo mundo que eu tenho um e-book sobre investimentos de Pokémon TCG, vai ser um dos links aí da descrição, no qual eu abordo como começar nesse mundo de Pokémon TCG e quais cuidados e coisas que você tem que aprender antes de fato colocar dinheiro nesse meio e começar a investir em Pokémon TCG, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e é isso. Até a próxima.